Olá, meu nome é William e hoje vamos entender um pouco sobre a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é um ramo especializado do Poder Judiciário com atuação nas três esferas: a esfera jurisdicional, a esfera administrativa e a esfera regulamentar. Na esfera jurisdicional, ela tem como função julgar questões eleitorais. Na função administrativa, ela é responsável pela organização e pela realização das eleições, dos referendos e dos plebiscitos. Na esfera regulamentar, ela é responsável pela criação e pela elaboração de normas do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral foi criada pelo Código Eleitoral de 1932. A Justiça Eleitoral é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e por 27 tribunais regionais eleitorais, esses sediados nas capitais dos estados e no Distrito Federal. Também é composta a Justiça Eleitoral pelos juízes eleitorais e pelas juntas eleitorais. A Justiça Eleitoral é o órgão que se aplica ao processo eleitoral no Brasil. A Justiça Eleitoral é quem administra as eleições. Ela é quem prepara, quem realiza e quem apura os resultados das eleições. Esses órgãos têm como composição e competência estabelecidos na Constituição Federal e no Código Eleitoral. A seguir, vamos entender como se dão as funções, as atribuições, um pouco do processo eleitoral e também como funcionarão as eleições municipais no ano de 2020. Para que a justiça eleitoral seja efetiva, são atribuídas algumas funções importantes aos órgãos que integram o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais, as quais veremos a seguir. Primeiramente, vamos tratar da função administrativa, onde o juiz eleitoral administra todo o processo eleitoral, mesmo que não seja submetido a ele o interesse, até porque está investido nele todo o poder da polícia, que seria uma atividade de administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de um ato ou a abstenção de um fato. Alguns exemplos de exercício da função administrativa seriam o alistamento eleitoral, a transferência do domicílio eleitoral e medidas para impedir a prática de uma propaganda irregular. De outra parte, ao exercer a função jurisdicional, atuará na solução de conflitos sempre que provocado. Exemplos disso seriam numa ação de investigação judicial eleitoral ou numa ação de impugnação de mandato eletivo, uma ação de impugnação de registro de candidatura e nas representações por propaganda eleitoral irregular. Outra função atribuída à Justiça Eleitoral e lhe confere um caráter peculiar seria a normativa, que está descrita no artigo 1, parágrafo único e também no artigo 23, ambos do Código Eleitoral, e que lhe permite, por meio de resoluções, dar instruções para execuções das leis eleitorais, entre elas o Código Eleitoral. A Justiça Eleitoral brasileira é composta atualmente de 2.622 juízes eleitorais, entre eles titulares e substitutos. Esses juízes são juízes de direito de primeiro grau de jurisdição, integrantes da Justiça Estadual e do Distrito Federal, conforme o artigo 32 do Código Eleitoral. Eles possuem algumas atribuições, como processar e julgar os crimes eleitorais e comuns, exceto os que forem de competência do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e dos TRS, Tribunais Regionais Eleitorais. Cabe a eles também expedir títulos de eleitor, assim como transferência de eleitor. E também cabe a eles tomarem todas as providências que podem ser cabíveis a ele e ao seu alcance, para evitar, assim, ilícitos durante as eleições. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre a mudança mais significativa no processo eleitoral para 2020, das eleições municipais. Até 2018, somente os candidatos com sua candidatura válida poderiam ser votados. Candidatos com seu pedido cassado ou indeferido não recebiam votos. Os votos destinados a ele eram considerados nulos. Em 2020, a mudança é que os votos universalmente são distribuídos para quem os recebeu. Cada candidato recebe seus votos, mas após uma análise do TSE é que vai determinar quem está apto a ser eleito ou não. Boa noite, eu me chamo Jefferson Uchoa,
Eu sou aluno do 5º período de Direito da Unifacema e eu vou tentar apresentar para vocês aqui o que é um pouco das regras para as eleições municipais de 2020. Então, é importante a gente frisar um pouco disso, porque a gente precisa entender que a gente está falando de regentes seja do nosso país, seja do nosso estado, e não menos importante dos municípios, que são as pessoas que cuidam ali do micro. Então, primeiro a gente precisa entender sobre as regras eleitorais municipais de 2020, a gente precisa entender sobre a quitação eleitoral. O que se trata dessa quitação eleitoral? A quitação eleitoral é você ir na Justiça Eleitoral, saber se você não tem nenhum débito na Justiça Eleitoral. Por exemplo, se você deixou de votar e também não justificou o seu voto, você tem um débito, uma multa na Justiça Eleitoral. Então isso é importante ser observado e consultado. Detalhe, a Justiça Eleitoral que você deve consultar é a da sua circunscrição. Ou seja, você que quer ser eleitor ou eleitora e quer regularizar para que você seja candidato, então você precisa regularizar a quitação eleitoral. Essa questão da quitação eleitoral. Eu estou frisando aqui as partes mais importantes que eu acho dessas regras eleitorais. Não são só essas, é claro, mas eu estou tentando passar o máximo de abrangência para vocês do que se trata essas eleições municipais de 2020 e essas regras que tratam delas. Continuando o entendimento aqui, a gente precisa entender sobre a situação partidária. A situação partidária ela vai precisar estar rígida. Rígida é a situação normal, ou seja, uma situação perfeita. A gente precisa observar isso. No decorrer da minha explicação, eu vou tentar passar para vocês do que se trata essa questão da rigidez da situação partidária. Continuando na explicação aqui, a gente precisa entender que é o domicílio eleitoral. O seu domicílio eleitoral ele precisa ser 6 meses antes do pleito, antes da candidatura. Você precisa ter 6 meses em determinada cidade. No caso de filiação, você precisa olhar se o estatuto da situação partidária, o estatuto partidário, não vai dizer um prazo mais estendido sobre essa questão partidária, certo? Sobre o domicílio eleitoral, superada essa parte, a gente precisa entender a data que vai acontecer, o primeiro turno, o segundo turno das eleições. O primeiro turno ele acontece dia 4 de outubro de 2020 e o segundo turno ele vai acontecer dia 25 de outubro de 2020, ou seja, 25 do mesmo mês. Certo? Continuando o que a gente precisa entender agora, superadas as outras partes, a gente precisa entender aqui sobre a questão do partido. O que é que meu partido precisa ter? Olha só, o que é que meu partido precisa ter para que ele tenha rigidez? O meu partido, por exemplo, ele precisa estar registrado no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Sem esse registro, não tem como ser partido. Então, ele precisa ter esse registro 6 meses antes do pleito, certo? E os cargos que estão sendo disputados aqui, Jefferson? Os cargos que estão sendo disputados aqui são os de prefeito, os de vice-prefeito e os de vereadores. A gente está falando aqui de município. Então são esses 3 cargos que são disputados no município. Então, continuando a questão dessas regras, desses fundamentos de regras que eu estou passando para vocês aqui, a gente precisa entender outra parte que também é muito importante sobre isso, que é a questão da idade. A idade mínima para cada cargo. A idade mínima para prefeito é de 21 anos. A idade mínima para vice-prefeito é de 21 anos também. E a idade mínima para vereador é de 18 anos. Agora eu quero fazer com vocês aqui uma recapitulação de tudo que eu já falei. Então, você precisa fazer a quitação eleitoral, olhar se não tem multas. Você precisa observar a sua situação partidária, se ela está rígida. Você precisa observar o seu domicílio eleitoral, se você está já há 6 meses naquele local. Se você for filiação de partido, você precisa observar se tem um estatuto que fala sobre um prazo mais estendido dessa regra.
E continuando o entendimento aqui, a gente precisa olhar a questão partidária, né, que já foi dito aqui. Para a rigidez partidária, um dos exemplos é o registro no TSE, o Tribunal Supremo Eleitoral. E, por fim, os cargos e a idade mínima. Os cargos são de prefeito, vice-prefeito e de vereador. A idade mínima, respectivamente, é de 21 anos e 21 anos para vice-prefeito e 18 anos para vereador. Então, assim eu encerro o que eu tinha para falar aqui sobre a questão geral e abrangente, um pouco menos abrangente, no caso, das regras municipais eleitorais de 2020.